Olá, se você já criou jogos, você sabe que tem um monte de projetos que acabam ficando parados no meio. Bem, mais do que a gente gostaria, pra falar a verdade. Hoje aqui eu vou mostrar alguns dos meus projetos de jogos que eu criei, mas por algum motivo eu parei de desenvolver eles. Talvez alguns deles eu dê uma continuidade. Para não dizer que eles estão abandonados, eu prefiro dizer que eles estão em um andamento deturpado. Alguns dos jogos que estão aqui eram de quando eu estava tentando aprender a criar jogos. E quando está começando é muito comum se inspirar ou até mesmo copiar uma mecânica de um jogo famoso. Então se vocês acharem que um jogo meu tá parecido com um jogo famoso, provavelmente eu me baseei nele para programar. Eu programei diversos quando eu comecei, desde Pac-Man até Bomberman e outros por aí, mas nenhum desses são jogos que vocês vão ver hoje. Afinal, esses são muito comuns. Vou mostrar uns aqui que estavam mais avançados na programação. Esse jogo aqui, ainda sem nome, ele foi criado e inspirado no Super Autopets. Não sei se vocês já viram por aí. É um joguinho bem simples, bem minimalista e eu achei bem interessante a ideia. Mas ter combate no meio da arena, algo do tipo. Eu desenhei as sprites dos personagens, o que foi algo novo pra mim naquela época. Eu normalmente não desenhava os personagens, mas mesmo assim eu fiz o cenário, tudinho certinho. E gostei bastante de desenhar essas partes. Aqui nessa seleção você escolhe o personagem e arrasta e leva ele aqui. Depois você coloca na alta ordem que você quer. Assim você dá play. Aí você vem para essa arena aqui, onde você tem que sobreviver ao ataque de algumas criaturas. Eu gastei boa parte do jogo tentando projetar essa animação de movimento dos jogadores e dessa rotação do mouse. Depois de criar isso, o jogo era para ser mais avançado e ter mais monstros e arenas até chegar em bosses e algo do tipo, mas o principal era ter uma grande variação de habilidades. Em cada personagem teria uma habilidade diferente. Assim deixaria o jogo melhor, daria pra você montar sua build, igual no Super Autopets ou qualquer jogo tipo TFT. Você montaria sua build e lutaria nas batalhas, tentando enfrentar os bosses e chegar até o máximo possível. Eu gostei de trabalhar nesse jogo aqui, talvez eu dê continuidade nele, porque ele é interessante, eu acho a ideia interessante também, diferente do Super Autopets, ele não é só um jogo pra ficar parado, e sim você batalha, e eu acho isso algo bem interessante. Mas acabou que nesse período eu fiquei ocupado em fazer outros jogos meus, alguns que eu achava um pouco mais promissores do que esse. Embora foi muito bom ter feito as sprites desse jogo. A história desse é engraçado. Foi um dos meus primeiros jogos. Eu comecei a fazer por causa de um jogo famoso há uns anos atrás, chamado Bonnie's Bakery. Talvez algum de vocês conheça. Surgiu basicamente como uma creepypasta, eu acho. Bem, é um joguinho que ficou famoso aí entre youtubers, vários gravaram na época, e eu achei bem interessante a ideia. Era um jogo que você era uma cozinheira, basicamente um jogo de culinária, você imagina, mas na verdade era um pouco mais sórdido, né? A pessoa matava e tem umas coisas aí que você pode descobrir jogando o jogo se quiser ou assistindo um vídeo no YouTube. Mas bem, basicamente nessa ideia eu quis fazer um jogo um pouquinho diferente. Eu lembrei de Overcooked e gostaria de fazer um jogo com uma versão Overcooked, só que um pouco mais sórdida. Já que na Bonnie's Bakery a mecânica de gameplay é mais parecida com aqueles jogos do Flash, do Clique Jogos, algo do tipo, do que jogos tipo Overcooked. Aí eu gostaria de fazer esse estilo, comecei a projetar ele e, pelo que vocês estão vendo, está bem, como posso dizer, vazio. A verdade é que tinha uma versão desse projeto, desse jogo, bem mais avançado do que esse aqui. Tinha pelo menos as cadeiras e os clientes, mas eu acabei perdendo. Eu pelo menos não encontrei, talvez eu tente procurar mais no futuro. Mas eu imagino que esteja perdido, porque eu usava outro computador para programar esse jogo, não esse que eu tô usando agora. Então isso aqui foi tudo que eu consegui achar. E basicamente tem... a única mecânica que tem agora no momento seria de atravessar essa porta, que seria a cozinha aqui. E aqui do outro lado seria onde estariam os clientes, você teria que servir eles. Eu acabei descobrindo aqui que aparece uma faca, se você clicar nos botões, essa faca você usaria para espetar e matar alguns inimigos que apareceriam, mas acabou que eu não consegui implementar os inimigos, nem na versão mais avançada desse jogo. Esse também foi meu primeiro jogo a desenhar alguma coisa, eu desenhei um pouco do cenário e desenhei a personagem principal aqui. Eu acho que esse aqui foi meu segundo ou terceiro projeto, então foi algo bem interessante sim de se aprender. Mas enfim, próximo. Esse aqui foi, eu acho que um dos meus últimos projetos quando eu estava estudando a criação de jogos, assim, de fato, onde eu estava aprendendo a lidar com a programação e os scripts. E só de olhar para o personagem principal, você já deve perceber qual jogo foi inspirado, né? Bem, eu gostaria de fazer um jogo que vai ser um combate. Na verdade, eu gostaria de simular o combate que é feito no Titan Souls, porque eu acho muito bom o game design de Titan Souls e eu acho muito bons os combates nele. Então, eu gostaria de tentar aprender a simular isso para conseguir fazer meus jogos nos meus estilos.
Eu fiz um sistema de flash também tentando simular um pouco do jogo normal, só que a câmera não segue a flecha igual o outro jogo, mas segue o mouse. Acho interessante, também tem esse efeito aqui na tela que tá bem aparente, mas isso é só nessa parte aqui do mapa. Eu tava testando os filtros nesse momento, mas foi algo bem interessante de se aprender. Esse jogo ainda tem um pouco mais avançado, porque entrando aqui, onde eu consegui implementar inimigos e tem uma batalha um pouco mais diversificada. Eu não lembro quantos inimigos tem, mas eu acho que tem uma variação boazinha até pra quem tá começando. Eu acho que tem uns 5 ou 6 inimigos. E é bem interessante lutar aqui, que eu comecei a aprender a criar mapas de forma procedural também nesse jogo, então teve realmente um agrado. Eu tentei juntar um pouco o que é o Undermine com esse jogo aqui. Eu achei bem interessante a ideia no começo, você vai passando de fase. Minha vida acabou, mas não tem sistema de morte no momento. E esse jogo aqui eu achei bem interessante. Eu gostaria de fazer que fosse relacionado à flecha também, mas não teria um foco tão grande em ter um único ataque ou algo do tipo, não. Seria mais um roguelike comum mesmo. Você teria alguns buffs, alguns poderes, você teria flechas diferentes e algo do tipo, já que no Titan Souls não tem. E você lutaria contra os inimigos até chegar uma área, você libertaria as áreas espalhadas pelo mapa e seria bem interessante. Não sei se esse jogo seria algo agradável de se jogar, não sei se as pessoas gostariam de jogar, já tem muito jogo parecido nesse estilo. Mas enfim, esse é tudo que tem nesse jogo no momento. Eu tinha feito outras fases, eu vou ver aqui se eu acho essas outras. Tô jogando aqui, eu tô lembrando que o sistema de movimentação e o sistema de ataque tá bem legal. Eu acho que dá realmente pra se divertir jogando isso aqui. Acertar o ponto central da flecha e puxar, desviar, tá sendo bem interessante. É a mecânica do Titan Souls, né? Mas eu consegui implementar aqui de uma forma que eu achei que ficou bem semelhante. Essa parte do mapa aqui seria onde você escolheria as fases, tipo Mega Man assim. Mas você entrar aqui não tem nada ainda, só tem aquela fase por lá. E eu acho que tem uma fase aqui também. Tem, ó. Uma fase mais aberta, mais verdejante. Eu queria deixar uma cara mais alegre pra essa área aqui. E seria feito com uma mecânica um pouco diferente. E eu acho que tá interessante. Eu podia ter desativado essas paredes vermelhas pra não ficar na tela do jogo, mas tudo bem, é só pra um vídeo mesmo. De qualquer forma, esse jogo aqui não tem nome também. Como a maioria dos meus projetos, eu só nomeio quando eu termino. Eu acabei clicando no botão aqui no teclado e acabei descobrindo que tinha um mapa novo que eu não lembrava que eu tinha feito. E esse aqui realmente acho que foi o primeiro de geração procedural que eu tava trabalhando. E comecei a criar esses níveis aqui. Pra quem não sabe, geração procedural é quando você cria um mapa aleatório, mas com um certo padrão. Então não é tudo aleatório, tá ligado? Essas salas aqui. Embora esteja uma parte do mapa que está fora, né? Mas enfim, foi o primeiro script que eu tava fazendo dessa parte e eu achei bem interessante. Se aproximando aqui, você vê que tem... é só um vazio. Esse lugar simplesmente é um vazio com os slimes vermelhos espalhados por aí, mas foi o que eu tinha pra fazer na época. Bem, agora podemos ir para o próximo jogo. Esse jogo aqui foi projetado para Game Jam, mas eu acabei saindo dela, fiquei meio ocupado no tempo que estava acontecendo ela e não consegui finalizar o jogo para poder enviá-lo. Mas enfim, o jogo até que avançou legal. Eu coloquei e criei um jogo estilo Plant vs Zombie, basicamente. Esse aqui é mais avançado que o resto. Esse aqui eu tinha feito quando eu já tinha lançado meus 3 jogos. E acabou que eu tive oportunidade para fazer esse joguinho aqui. O tema da Game Jam era cores, então eu tive que fazer algo baseado nisso. Eu criei 3 barras daqui de seria mana para criar as cores. E só olhando o jogo vocês percebem que claramente ele é baseado em Plants vs Zombie. Aqui seriam flores versus frutas. Mas enfim, o jogo teria uma mistura de cores, onde você coloca as plantas assim nos quadrados e elas conseguem atacar os inimigos. Cada planta seria uma coisa diferente. Mas então, eu projetei aqui o menu do jogo, onde tem as barras de tinta, e aqui onde vocês compram as tintas. Aqui tem o progresso de quantos inimigos você mata por rodada. Aqui no lado seria uma barra lateral. E pra quem jogou Plants vs Zombies sabe, aquelas fases especiais onde tinha umas plantas passando. Aqui seria tipo isso, mas em vez de ser flores, seriam alguns poderes especiais. E alguns buffs, mais parecido com o Plants vs Zombies 2 de celular. Enfim. Eu tinha feito o sistema também para que quando você misture as 3 cores primárias, você gerasse novas cores. E essas novas cores seriam novas plantas. E assim por diante, você ia misturando várias cores até descobrir umas plantas mais fortes e tentar sobreviver até a próxima fase. Mas acabou que o jogo não foi para frente, embora o projeto avançou bastante, e eu gostei de criar esse jogo. Trabalhei um pouco no visual dele também para dar uma olhadinha rápida, mas não foi muito o que eu gostaria. Eu desenhei o cenário e algumas folhas aqui, fiz umas animações simples. Eu fiz umas animações simples pro cenário e pro ambiente também. Era para ser um pouco mais avançado, um pouco mais bonito, mas foi isso que deu para fazer. Sinceramente me agrada a estética do jogo, mas eu acabei não enviando ele para Game Jam, então não sei se ele seria bem avaliado ou não.
Enfim, esses foram alguns dos meus projetos que eu tinha feito e acabei parando no meio, mas eu achei interessante algum deles, mesmo que eu não tenha finalizado, não tenha ganhado nada financeiramente com isso. Foi uma experiência muito boa programar esses jogos, até porque foi aí onde eu aprendi a fazer jogos de fato. E se você for criar jogos, você também vai parar vários deles no meio. E eu até acho isso uma coisa boa. Tem jogos que você acha que a ideia vai ser muito boa, mirabolante e vai ser incrível, mas metade da programação você percebe que o jogo não vai ter muito futuro, então você acaba parando a programação dele no meio. Eu não sei se todos os jogos que eu mostrei nesse vídeo aqui se enquadram nisso, mas eu acabei parando eles. Eu não sei se iria pra frente ou não, mas mesmo que eles não foram pra frente, eu acabei aprendendo várias coisas e foi bem interessante aprender. Dito isso tudo, se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, eu tenho mais jogos aí inacabados. Nesse vídeo aqui eu listei apenas alguns deles, eu tenho bastante por fora, até porque quando você tá aprendendo a criar jogos, você faz muitos projetos mesmo. Mas enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Até mais.